As perseguições de Allen Iverson na NBA, vídeo do Psico ABC. Eu gosto do Allen Iverson. Tem um documentário sobre ele, né? MVP, campeão Tem que assistir esse documentário. The Answer, a resposta, alguma coisa assim, né? de conferência, novato do ano e cestinha da NBA. Esses são só alguns títulos da carreira do Allen Iverson que fazem o nome dele estar no Hall da Fama hoje. Um atleta genial dentro de quadra e totalmente influente na cultura do esporte e fora dela. Totalmente Seja no estilo influente. de jogar, de se vestir ou até mesmo no modo de agir. Porém, o que fez ele ser amado pelos fãs também acabou com a carreira dele. Hoje a gente vai falar da parte ruim da carreira do Iverson, que foi a perseguição Aí que ele não, a sofreu parte tanto ruim. pela liga quanto pela mídia. Começando pelo primeiro capítulo, a vida fora das quadras. Antes de pisar na NBA, ele já teve uma polêmica muito forte. Ainda com 17 anos, ele cumpriu pena por ter agredido uma mulher com uma cadeira e uma confusão que rolou num boliche. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, mas só cumpriu 4 meses por falta de provas. Até porque, como vocês podem ver no registro da confusão, eles ainda não tinham 4K na época. Mas mesmo assim, todas as faculdades que estavam interessados nele na época, a ponto dele poder decidir a dedo qual que ele queria ir, desapareceram, deixando ele sem nenhum futuro no basquete universitário. Só explicando para quem é novo no mundo do basquete, não conhece ainda, se é o seu caso, seja bem-vindo, se você já conhece, seja bem-vindo também. Aqui eu acolho todo mundo, eu já comentei isso. Nos Estados Unidos, você não vai para a base de um time para depois tentar a carreira em um time profissional igual é no Brasil. Nos Estados Unidos, sua performance no high school, que é o ensino médio deles, te dá a chance de uma bolsa na universidade e na sua carreira na universidade que você é escolhido pro profissional. Por sorte, ele ganhou uma chance no Royals, depois que a mãe dele mandou uma carta pro treinador do time e pela sua performance na equipe, ele foi draftado pelo Philadelphia 76ers. Mesmo durante na NBA, ele foi visto saindo contra as pessoas que tinham históricos criminais, o que a mídia sempre usava de combustível para reforçar a imagem negativa que eles faziam dele. E não é a primeira vez e muito menos a última que você vai ver jogador da NBA envolvido com algum crime ou algum escândalo. Mas nenhum deles até hoje foi tão grande, com tanta influência quanto o Iverson foi. E nenhum deles trouxe O que eu lembro do Iverson é que eles proibiram de os jogadores ficarem usando qualquer tipo de roupa no quando ele, por exemplo, o jogador não estava podendo jogar a partida por lesão e etc, tava, sei lá, com alguma coisa, não ia jogar a partida, ficava no banco e aí ele começou a usar roupas da cultura do rap, do hip hop, e aí a NBA criou uma regra que quem tiver fora da partida tem que estar vestido meio que tipo trajes finos, né? Não pode estar vestido de qualquer jeito por causa dele, né? Por causa das roupas que ele vestia. tão forte Aí já acredito que essa regra já caiu também, né? essa cultura de gangster na NBA, principalmente sobre as roupas que os jogadores vestiam. Dress code. Nos anos 90, os jogadores seguiam muito o modelo do Jordan em relação a roupas. Terno antes dos jogos, sempre bem vestido, mais formal na chegada do ginásio. Mas Iverson foi no caminho oposto, sempre se inspirando muito mais nos rappers que estavam no auge do auge nos anos 90. E com isso ele chegava no ginásio com roupas mais largas, com durek, com corrente, joias. E eu não sei se vocês já perceberam, até porque quem sou eu pra falar? Mas se você reparar bem no público da NBA nessa época, Caraca, true, velho. Olha a galera de polo, camisa social. digamos que o estilo dele não gerava uma identificação tão grande assim. E já que o Iverson era um dos jogadores mais influentes da época, não só vários fãs começaram a imitar ele, como os jogadores começaram a chegar nos jogos com o estilo idêntico do Iverson. Mas digamos que o David Stern, o comissário da NBA na época, o cara responsável por mandar e desmandar na liga, não achou muito interessante para os negócios seus jogadores mundialmente influentes andando como gangsters de clipes de rap. E foi nisso que em 2005 o David Stern proibiu que os jogadores usassem qualquer coisa que eles quisessem. Era uma época que a imagem da NBA estava em queda e ele aproveitou esse momento para alterar a aparência dos jogadores para algo que trouxesse mais credibilidade, obrigando os jogadores a se vestir de forma mais formal. Mas todos os jogadores sabem que o principal motivo dessa regra foi para cortar essa influência que o Iverson trouxe para dentro da liga. Mas pode ter certeza que esse ban nunca teria sido feito pelo Stern se o Iverson usasse as roupas da Insider. Sempre achando excelentes momentos pra passar o Ed, hein, Psico? Você é diferenciado. Cara, e é incrível, né? Porque a NBA ela tava ganhando uma popularidade absurda por causa do estilo do Allen Iverson, porém era uma popularidade entre um povo, uma classe, um grupo que eles não queriam, não. Eles queriam o povo do dinheiro, o povo da grana. E não o povão, né? Eu não vou nem falar muito sobre isso porque NBA Park, que é um lugar totalmente temático
da NBA foi construído na cidade mais cara do Brasil. Iverson ainda teve problema com os juízes. Iverson contra os juízes. Confirmado pelo próprio Tim Donegan. O juiz preso pelo Miami. Tem um documentário, a gente pode até assistir, tem um documentário que fala sobre esse juiz aí, sobre jogos que eram manipulados de fato. Maior escândalo de aposta na NBA, que dedurou todos os esquemas de manipulação, supostamente, não me processem, que a NBA fazia em alguns jogos depois que saiu da cadeia. O que envolvia outros juízes, como Scott Foster, que tem problemas com jogadores, o mais famoso deles, o Chris Paul, que já perdeu 13 jogos de playoffs, do 13 que o Foster apitou. Se eu não me engano, o número atualizado é 14-1, mas já que eu não tenho certeza, 13 eu sei que aconteceram. Que foi bem na época que eu comecei a torcer pra essa desgraça de Suns. Os juízes que tinham qualquer problema com o Iverson, ou só não gostavam dele, não apitavam faltas que ele sofria para prejudicar ele de propósito. Isso começou a rolar quando o Iverson criticou publicamente o Essa skin dele no 76ers é a mais, né? juiz Steve Javier. Eu não achei nenhuma gravação dessa crítica, a única coisa que eu achei dos dois foi uma falta que ele foi discutir com o juiz. Porém, a crítica deve ter sido pesada, porque os juízes acharam muito pouco a NBA só fazer ele pagar uma multa. Eles queriam que ele fosse suspenso por alguns jogos. Com isso e o fato deles já terem muitos problemas com o Iverson, eles não davam faltas que eles sabiam que o Iverson tinha sofrido para punir ele da maneira correta. O próprio Tim falou que apostava nesses jogos enquanto ainda estava na NBA, porque sabia que o 76ers ia perder. Mas nada alugava um triplex na mente do Iverson maior do que a empresa esperando ele dar o primeiro deslize para cortar a cabeça dele. We talking about practice. Todo Nesse documentário, se eu não me engano, esse árbitro ele fala que como eles tinham informações privilegiadas sobre quem ia jogar, sobre o que o cara tinha feito um dia anterior ou um dia depois, aí eles acabavam passando essa cal para outras pessoas apostarem, ó, fiquei sabendo que o Allen Iverson ontem, tipo, tava bebendo, tava fazendo isso e aquilo, hoje não vai jogar ou vai jogar cansado, então pode apostar contra ele. Fiquei sabendo que tá com a lesão, vai jogar com minutos restritos, então pode apostar contra ele. Era tipo umas coisas assim, fora as manipulações em faltas dentro do jogo também, pra tentar ajudar o time que eles apostaram a ganhar, né? fã de NBA conhece esse meme. We talking about practice, not a game, not a game. We talking about practice. O que nem todo fã sabe é a história por trás desse momento. Pô, essa entrevista é lendária, né? Eu mesmo fiquei bolado de ter rido depois que eu fiquei sabendo. Essa entrevista aconteceu depois que o 76ers foi eliminado no primeiro round dos playoffs, na mesma época que o melhor amigo do Iverson morreu. E a mídia fez de tudo pra deixar claro que o fracasso do 76ers era dele. E isso não foi algo que aconteceu do nada ou que a imprensa do dia pra noite quis fazer a caveira dele. Um dia ele teve uma discussão com a mulher dele na frente de outras pessoas. E nesse dia foi criado um boato que ele teria expulso ela de casa pelada. E é boato, porque não tinham provas pra confirmar que isso aconteceu, mas mesmo assim todos os veículos de imprensa compartilharam essa história como se fosse verdade. Os paparazzis ficavam plantados em volta da casa dele só esperando criar a próxima história. E nessa entrevista a imprensa tentou fazer a imagem ruim dele de novo, perguntando por que ele faltava nos treinos, porque ele não ia treinar com a equipe, nossa, como ele é um péssimo jogador. Não é como se nesse mesmo ano ele tivesse sido cestinha da NBA e líder de roubos de bola, além de ele ter sido MVP no ano anterior. Mas não, ele não vai nos treinos, então ele é o culpado pela derrota do 76ers. E nisso ele estourou de vez, porque sabia que a mídia tava com maldade, a ponto dele falar na entrevista: a gente perdeu um jogo, eu acabei de perder meu melhor amigo, e vocês querem que eu fale sobre eu treinar. E uma situação que a gente já viu outros jogadores se estressarem, ou não estarem bem mentalmente pelo momento que tava passando, foi tratado pela mídia como se ele estivesse se desculpando por ser vagabundo, não tá comprometido no time, por não aparecer nos treinos. E essa é a história por trás desse momento que foi eternizado até hoje. Até porque nessa entrevista ele falou a palavra practice, que é treino 24 vezes. Aí você também me complica pra te defender. O Iverson podia estar jogando melhor que o Jordan, mas o interesse da mídia era saber o próximo passo errado que ele ia dar pra lucrar cada centavo em cima dele. Mas pelo menos, infelizmente, toda essa novela que ele passou acabou antes do que devia. A saída antecipada. Por não ir tão bem nos playoffs quanto ele começou a carreira, o 76ers mandou ele pra Denver, onde ele não decepcionou, por Jogou mais que bem. a gente não lembre tanto desse episódio, mas depois de 2 anos o Nuggets mandou ele pros Pistons. E foi no Pistons que a Inclusive, eu veria um vídeo sobre como foram os anos dele junto do Carmelo Anthony no Denver Nuggets. Porque quando eu pego pra ver as estatísticas da época, eles tinham 50 pontos combinado, né? A dupla, Carmelo Anthony e Allen Iverson. Então, imagina, toda noite era tipo um fazendo 20, outro 30. Um fazendo 25, 20, 30 dá 50, né? Um fazendo 25, 26, o outro 24, 25. Então,
tipo, era legal, né? A dupla jogando. Que a carreira dele começou a acabar. Mesmo sendo All-Star e com uma média de 20 pontos por jogo com 33 anos, o Pistons deixou ele no banco. E quando eles não foram pros playoffs, adivinha quem foi o culpado? Além da mídia de novo falar que ele era o problema do time, ainda falaram de como o jogo dele era egoísta, só pra ele mesmo, como ele era um péssimo colega de Os time. caras odiavam o Allen Iverson, hein? Sendo que ele nem jogou a temporada inteira pra ser o culpado da performance do time. No ano seguinte, o Pistons mandou ele embora e só o Grizzlies assinou com ele, que depois de 3 jogos ele já não tava mais do time. E pelas Caramba. polêmicas e pela caveira que a imprensa fez em cima de um jogador de 34 anos que não tava mais no seu auge, Iverson começou a ver sua aposentadoria forçada na NBA. Lembrando que nessa época, tanto o Shaq quanto o Tim Mack, com quase 40 anos, tinham contratos na NBA mesmo não jogando tanto quanto antes. Depois de alguns meses sem time, o 76ers chamou ele pra uma última dança, sendo aclamado pelos fãs e de novo jogando bem pra um atleta da idade dele, mas depois de um tempo ele mesmo pediu pra sair do time. Ele vai pro mesmo ponto que alguns jogadores, né, que tiveram azar de quando chegaram nas finais, tinha um outro time também na final muito forte, né? Quando eles enfrentaram o Lakers do Kobe Shaq. A filha dele estava com uma doença séria e ele queria passar mais tempo com a família. E com isso, o Iverson nunca mais vestiu o uniforme para um jogo da NBA, se aposentando só com 34 anos. E Caramba, foi muito cedo, né? Mas é algo parecido. Eu não lembro a idade que o Derrick Rose mais se aposentou, mas acho que fica meio parecido o estilo de jogo. Embora o Allen Iverson tinha muito mais arremesso de média distância, o Derrick Rose muito mais infiltração e dunk. Mas no quesito atleticismo, explosão, até tipo dá pra comparar com o Westbrook também. Que quando vai caindo o atleticismo, o seu jogo fica muito limitado. ter certeza que ele poderia entregar mais. No ano que ele foi MVP, ele jogou com 24 lesões, coincidentemente o mesmo número de practices que ele falou naquela entrevista. Ele não era mais um jogador qualquer igual a gente vê hoje em dia. E pensar que alguns, se quebrar uma unha, vão ficar a temporada inteira sem jogar. A única coisa que pode superar a disposição dele é você virar membro do canal só com Acabou, né? Valeu, valeu, valeu. Bom vídeo mais uma vez do Psico, cara.